Vamos à nossa prece inicial, para que possamos acerenar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações para as instruções que hoje vamos receber. Que possamos assim elevar os nossos pensamentos ao alto, tranquilizando o nosso corpo e nossa mente. Vamos sentindo o doce abraço dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, amigos queridos que amorosamente nos acompanham durante toda a nossa caminhada. A esses amigos queridos, agradecemos e rogamos que possam continuar nos intuindo, nos conduzindo para as melhores escolhas. Vamos assim, sentindo a doce presença de nossa mãe querida Maria, mãe de amor, mãe de doçura, mãe que nos envolve amorosamente em teu colo. Ó mãezinha, como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a tua condução, o teu direcionamento em nossa caminhada. Rogamos a tua doçura, tanto em nossos olhares, tanto em nossas palavras, para com nossos irmãos em caminhada. E assim, mãezinha, rogamos a tua condução até Jesus, para que possamos também agradecer ao Mestre pelo teu evangelho bendito. Agradecemos, Mestre, pelo teu imenso amor por cada um de nós, por todas as oportunidades, mestres, que muitas vezes ainda não conseguimos compreender. E é com esse mesmo sentimento de muita gratidão que vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade bendita dessa encarnação, que possamos agradecer ao Pai tudo o que temos, tudo o que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas falhas. E livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus possam nos envolver hoje, agora e sempre. O tema para as nossas reflexões dessa manhã é a educação para a morte. Sei que muitas pessoas normalmente não gostam de falar sobre esse assunto, mas nós não podemos negar que em nossa caminhada, nessa nossa encarnação, muitas vezes ela é feita de altos e baixos. E nem todos os momentos, e nem de forma alguma, nesses nossos momentos de caminhada, podemos dizer que somos plenamente repletos de alegria. Talvez alguns de nós já tenhamos sofrido em algum momento dessa nossa caminhada com a perda, com a partida de alguém. Outros, por medo de não saber lidar com o assunto, preferem nem tocar nele. Talvez esse medo acontece justamente por não sabermos como lidar com essa situação. E quando ela chega, e aí é que ficamos perdidos, perplexos, sem saber mesmo o que fazer. A morte é um fato certo em nossas vidas. E por não podermos controlar quando ela acontece e nem mesmo quando iremos morrer, podemos nos sentir inseguros. Porém, temos que lembrar que a morte é apenas um fenômeno biológico. É certo que falar de morte não é algo assim muito comum. Quando encontramos nossos amigos, quando estamos em família, não é de morte que vamos falar, não é mesmo?
costumamos mesmo planejar nossa vida. Temos planos, sonhos, conquistas, perspectivas, chegadas, e anulamos mesmo o fato da finitude, da partida, das perdas, do fim, ou seja, da morte, que também é parte desse nosso ciclo de vida. Em nossa cultura, ninguém é preparado para vivenciar os processos de perda, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde estaremos diante dessa situação. O certo é que o luto, a morte, a perda é um assunto que não se comenta, não se fala, não se discute, ou seja, não se estuda. É importante ressaltar que falar sobre esse assunto é fundamental para entendermos e saber melhor como lidar de uma forma mais ajustada quando essa situação chegar. Ok. Então, o que fazer quando a morte leva a quem nós tanto amamos? A verdade é que não existe uma fórmula mágica para dizer exatamente como vamos passar por esse momento, de maneira mais adaptativa, mais real. Não há como prever as reações que teremos. Se vamos chorar, desesperar, sentir raiva, remorso, culpa, não temos como prever. Porque tudo isso depende da forma como ocorreu a situação e cada um vivencia esse momento de acordo com as próprias crenças, percepções, com a própria resiliência, com as estratégias de enfrentamento que cada um de nós temos. E de acordo com o significado que se atribui à pessoa que se foi. E tudo isso é muito pessoal, é individual. Saber aceitar e conviver com a morte também faz parte de um processo de amadurecimento, que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós precisará enfrentar. Ela causa, sim, uma dor irreparável. É como se fosse uma ferida profunda que se abre no peito e leva um tempo para cicatrizar. Mas a certeza que temos, que precisamos ter, que diante de todo esse sofrimento, ela cicatriza. E mesmo assim, essa cicatriz sempre traz a lembrança de alguém muito especial que esteve conosco. O processo de luto é inevitável, porque faz parte da nossa vida. A saudade pela perda vai sempre existir, mas cada pessoa precisa buscar e se reorganizar e manter um bom ajustamento para que se possa adaptar à nova situação que continua. É a nossa vida, aqui encarnado, que precisa continuar. Na doutrina dos espíritos, a morte, assim como o nascimento, são transições entre os dois planos da vida. O plano material, esse que nós agora nesse momento estamos, e o plano espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Ela é uma passagem, assim como nascer. Vivemos ora do lado de lá, ora do lado de cá. E precisamos lembrar que a nossa verdadeira morada não é aqui, no planeta Terra, e sim no mundo espiritual. Nesse momento, nesse exato momento, estamos aqui encarnados. Encarnados para passarmos por experiências, pelas experiências e oportunidades que são necessárias para o nosso crescimento moral. E assim, nos elevarmos espiritualmente. Somos espíritos em carne.
A vida após a morte no Espiritismo já é um fato incontestável, que nos consola pela certeza da continuidade da nossa existência. Ela nos ajuda a entender que a vida não acaba no túmulo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa, agora do lado de lá. Na questão 289 do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Ou seja, ao morrer, nós nos reencontramos com aqueles que amamos e que se foram antes de nós. É aqui nesse ponto que possamos verificar a mais pura expressão de amor para com cada um de nós. É Deus que infinitamente nos ama e cuida como um pai amoroso de cada um de nós. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21 do capítulo 5, nós temos uma passagem que aborda sobre como superar a dor da morte de um familiar. Diz assim: Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais, os transporta de alegria, mas também as vossas dores se afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Bom, assim a assimilação dos conhecimentos espíritas nos ajuda a entender essa transitoriedade da vida material, nos fortalecendo para superar a saudade daqueles que partiram antes de nós. O que não desaparecem para sempre. Eles estão entre nós. E essa consolação que o Espiritismo nos oferece é ela que nos fortalece, que nos ampara. O medo da morte é o receio da destruição total, portanto, a noção insuficiente da vida futura. À medida que vamos compreendendo melhor o que nos espera, para além do túmulo, o temor da morte vai diminuindo e até pode desaparecer, pois ciente de que a vida terrena é transitória e de que nos aguarda uma outra vida, vibrante, verdadeira, com tranquilidade, é possível enfrentar a morte de forma mais serena, mais equilibrada e confiante. A compreensão dessa vida futura dá outro curso a nossas ideias, outro objetivo ao nosso trabalho. A certeza de que, após a morte, poderemos reencontrar amigos, reatar relações que tivemos aqui na Terra e de que o fruto do nosso trabalho não se perde, pois ele prossegue em inteligência, em perfeição, nos traz a calma no momento da morte. Não podemos imaginar a morte como uma megera que vem destruir a felicidade, ceifando a vida mais preciosa ou mesmo o nosso ser mais amado. Não. Ela está inserida na lei da destruição, lei instituída por Deus, que opera com sabedoria e está ao nosso redor. Se faz urgente mesmo nos reeducarmos e, claro, educarmos aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo as crianças. É preciso falar de morte com elas, ensinar aos pequenos que a morte não existe, principalmente quando se diz que o espírito continua. O que morre é o corpo,
Dizer a elas que a florzinha morre, o passarinho morre, assim como as pessoas também morrem. Não ficar inventando histórias, fantasias e muito menos mentir. A morte é do corpo. O espírito imortal que habita o nosso corpo prossegue a viver, como antes de renascer. Vivia na espiritualidade e já enfrentou outras tantas vidas na carne. É necessário mostrar que a alma vai se desembaraçando radiosa dos grilhões terrestres e, em lugar de lamentações e de um triste e longo adeus, a saudação singela de um até breve, um até logo, ou que fique com Deus. Sem dúvida, muito tempo ainda será preciso para que possamos nos desfazer dos preconceitos ainda tão fortes em nós em relação à morte. No entanto, há de se começar a educação, pois à medida que se pode conceber essa nova ideia mais sensata da vida espiritual, vão desaparecendo os temores. No livro de Richard Simonetti, Endereço Certo, no capítulo 6, temos o texto Diálogo sobre a Morte, onde a gente vai encontrar um discípulo e seu mestre que conversam sobre a morte. E eu peço licença a vocês para que eu possa ler na íntegra, para que a gente não perca nenhum momento desse diálogo. Ele começa assim: Mestre, pergunta o discípulo, qual é a maior certeza da vida? A morte. Ninguém fica para semente. Terrível pensar que um dia a vida vai se extinguir em nós. E o mestre responde: a vida é eterna. A morte é apenas a outra face de uma mesma moeda. E o discípulo ainda insiste: deve ser muito triste partir. Considere a felicidade de regressar. Na espiritualidade não há limitações físicas. Tenho medo, principalmente da família. Apavora-me a perspectiva de deixar os meus entes queridos. Naturalmente, há um instinto de conservação e raros conseguem desapegar-se das situações humanas. A morte não desfaz as ligações afetivas, separa transitoriamente. O amor é a força da gravidade das almas. O que se amam legitimamente permanecem ligados para sempre. Não me conformo com a perspectiva de perder tudo. A virtude, a sabedoria são patrimônios inalienáveis, sustentam toda a nossa felicidade, onde quer que estejamos. Existe uma fórmula para definir quando chegará a nossa hora? A morte assemelha-se a um ladrão. Ninguém sabe quando virá. Como preparar-me? Vivendo cada dia como se fosse o último. Qual a orientação então fundamental? Evitar o mal? E o mestre responde: muito mais que isso, praticar o bem. Alguma prioridade à minha família? A universal. Somos todos irmãos. A existência humana é apenas um momento da vida eterna. O grande problema é que os homens pretendem fazer desse momento a eternidade, apegando-se a paixões e interesses do mundo, distraídos das finalidades de aprendizado e renovação na jornada terrestre. Por isso, desajustam-se diante da morte. Então, queridos amigos, queridos companheiros, que possamos cuidar da nossa vida e de todos ao nosso redor,
com sabedoria, com amor, com respeito, com leveza. Que saibamos viver e, principalmente, nos preparar da melhor forma possível para a morte. Que possamos todos nós aguardar esse dia com a alma leve, a consciência em paz e um sorriso de dever cumprido. Quando ela chegar, o nosso dia, a nossa vida, terão sido bons? Pensemos nisso. E que Jesus fortaleça cada um de nós nessa nossa caminhada. Vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga por essa oportunidade bendita de reflexão. Que possamos sentir nesse momento o envolvimento amoroso de Deus, nosso Pai, a aquecer os nossos corações e a nos guiar. E é com um sentimento de muita gratidão que vamos vibrando intenso amor, intensa luz pelo nosso planeta querido. Possamos vibrar muito amor, muita luz a todos aqueles que se encontram doentes, presos num leito de dor e sem esperança. Que eles possam ser envolvidos no amor de Deus. Que possamos vibrar muito amor, muita luz aos nossos entes queridos, companheiros de jornada que partiram antes de nós. Que possamos envolvê-los com muito amor, com muita luz. Que possamos vibrar muito amor, muita luz por nossa família, por nossos amigos, principalmente por aqueles que sabemos terem maior necessidade de amor. Vibremos muito amor, muita luz por nós mesmos, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. E que possamos deixar vibrações de muito amor em aberto, para que a espiritualidade amiga possa levar, que possa direcionar esse amor aonde houver maior necessidade. Vamos dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. A partir de agora,